Oi, eu sou a doutora Maria Fernanda, falo com você sobre acupuntura médica e dor. A gente está fazendo uma leitura juntos desse livro, Uma Viagem à Rota da Acupuntura, do Dr. Hong. Agora a gente está terminando o capítulo de Volta ao Brasil. Então agora ele vai falar sobre a lição. Depois do acidente, colegas sugeriram que eu me aposentasse por invalidez. Nada seria mais falso do que eu me afastar por incapacidade. Prejudiquei o funcionamento do meu corpo, mas meu cérebro está bom e ainda... Portanto, não posso encarar minha condição como a de uma pessoa deficiente. Minha cabeça está fresca e pronta para o trabalho. Se tenho algo bom é a capacidade de continuar contribuindo para a ciência médica e prover aos meus filhos o que eles precisarem. É claro que as dificuldades mudaram de ordem, mas aos poucos estou retomando minhas atividades normalmente. Apesar do susto, tento ver o episódio com os olhos bons. Pela primeira vez estou sentindo o outro lado da minha profissão, ou seja, agora o paciente sou eu, e espero transformar-me em um profissional ainda melhor ao enfrentar essa experiência. Meu corpo está me ensinando agora, a duras penas, a ter paciência. Sigo à risca as recomendações do meu médico, dos fisioterapeutas e dos cuidadores que me acompanham nesse processo. Estou seguindo uma dieta e estabeleci um horário mais generoso para dormir. No entanto, o trabalho consultório continua. A acupuntura, minha fiel companheira, tem contribuído para a minha recuperação, diminuindo a contração muscular, a sensação de desconforto e a dificuldade de coordenação. Inspiro-me na perseverança do meu pai, que deve ter falecido por causas semelhantes, e faz os exercícios terapêuticos sem reclamar. Meus fisioterapeutas ficam admirados comigo porque eu nunca me queixo. Se posso dar um conselho a vocês, amigos e médicos, direi para cuidarem muito bem da saúde. Afinal, o corpo é a máquina mais valiosa que possuímos e é ele quem nos leva adiante. E como não poderia faltar, caros leitores, façam tudo o que seus médicos recomendarem. Nenhum médico está 100% correto, mas bom senso todos nós temos. Para acompanhar a acupuntura no Brasil, www.hong.com.br, semmec.com.br, abapuntura.com.br. Agora a gente vai começar um capítulo novo. Histórias que ficaram por contar. As grandes migrações. Na região central da China, morreu muita gente no passado por causa das invasões mongóis. O estado de guerra e a miséria contribuíram para as terríveis epidemias que assolaram o país em guerra. Por essa razão, o imperador incentivou milhares de pessoas a migrarem para outras partes do território chinês, principalmente para o leste, Xangai e regiões costeiras do sul. A ideia foi espalhar a população no território para ocupá-lo. Nessa leva migratória, provavelmente entre os séculos XI e XIV, meus ancestrais paternos saíram da região central da China e seguiram para a parte centro-sul, fixando-se em algum lugar próximo ao Rio Amarelo. Atualmente, essa província é chamada de Henan, que significa literalmente sul do rio, com referência ao Rio Branco. Como se forma o sobrenome chinês? É assim: um ancestral de cada geração tem um nome. Por exemplo, meu pai teve Xiang no último nome, que é o mesmo entre seus irmãos. Os filhos homens da geração Xiang têm o nome Hong e a geração dos filhos da geração Hong recebe o Yu, e assim por diante. Essa regra só serve de filhos homens, pois como as filhas vão se casar e passarão a pertencer a outras famílias, elas não seguem a nomenclatura da família da qual são originárias. Hoje, essa tradição é considerada machista, e há quem não a use. Porém, ainda é usado esse tipo de nome pela linhagem masculina chinesa. Embora já tenha mencionado os fatos que provavelmente geraram o sobrenome pai, não se sabe ao certo quais as origens das antigas famílias chinesas. A família do meu pai tinha um álbum com a árvore genealógica dos familiares e informações sobre as regiões onde moravam. Esse é um costume antigo entre as famílias tradicionais. Porém, na Revolução Cultural, esse documento foi destruído. Tudo que estivesse ligado ou à tradição ou a algum culto foi confiscado pelos soldados de Mao Tse-tung. As pessoas tinham o costume de rezar para os seus antepassados e religião ou misticismo não eram permitidos no regime comunista. Às vezes, até a condição social de uma família acabava se modificando por causa de uma guerra. Esse foi o caso dos parentes de minha mãe. Uma família de aristocratas foragidos da região central da China e enraizados no sul de Taiwan. Meu pai e minha sogra cantavam uma canção de ninar cuja letra falava a respeito de uma figueira. Meu pai cresceu no centro-sul e minha sogra em Pequim, ou seja, lugares bem distantes um do outro. No entanto, é provável que as duas linhagens tenham vindo da mesma região. Muita coisa também mudou com o tempo no interior da China.
Antigamente se via-se o fundo do Rio Branco, tão transparente que era a água. A gente participava de uma competição para ver quem conseguia pegar mais peixes com as mãos. 40 anos mais tarde, revi o local e, para minha surpresa e decepção, o rio exalava forte e mau cheiro, pior que o odor do rio Tietê, na cidade de São Paulo. Depois a gente vai continuar com mais trechos desse capítulo.